With the world is yours, whose names on schools? Slaying for soul. I know it's hard to understand how I wanna go to a man turn to a brain. But guess what? Here I came. Shiny from the block, that's why. I'll do heartbreaks and promises. I've had more than my share. I'm tired of giving my love and getting nowhere. I really need a lover that wants to be there. It's been so long since I touched a wanting hand. I can't put my love on the line, that I hope you understand. So baby, on me, show me love. Words are the easy to say. You got to show me love. Mas essa aí, né? Lucas. Não, não é preciso ter lá um de aniversário. Quanto PCA? Olha. Brincadeira acabou. Vamos fazer coisa séria nesse momento. Vamos embora, né? Clésio, depois de eu desejar Março Mulher, você começa com o separador dos títulos, já? Depois de desejar. Daqui a pouco, vamos para nada. Está sentindo verso rescate, né? Aí também está aparecendo. Eu quero te contratar para ir tocar na minha festa, mas de favor. Contrato de favor, será que não dá? Não dá, calma ali, vocês já chegaram tarde, quem me mandou fazer lá?
Estimado ouvinte, boa noite. São 18 horas e 50 minutos. Vamos às notícias na sua rádio académica. Jornal da Unia. O mundo académico. O retrato da sociedade. O país e o mundo. Em notícias. Jornal da Unia. Sexta-feira, 8 de março de 2019. A Rádio Unia deseja um feliz Março Mulher. Estadista português defende maior investimento luso na UILA. A direção do Centro de Investigação Científica da Unia garante produção elevada neste ano de 2019. Além fronteiras, candidato presidencial condenado a 20 anos de trabalhos forçados no Congo. Do desporto, Petro expectante para desportar ou defrontar o Rosendai da Argélia já no domingo. Garante a técnica deste jornal o Francisco Cardoso, ou seja, o Clésio Bento. A edição está a cargo de Custódio Nel Jacinto, com a coordenação de Zé Alberto Capitão. A voz notícia é de Luís Manuel. A todas as mulheres, feliz Março Mulher, porque vale a pena ser mulher. Vale a pena ser mulher. Vale a pena ser mulher. Viva! Outra vez boa noite. Agora o desenvolvimento das notícias. Hoje o mundo celebra o Dia Internacional da Mulher, oficializado pela Organização das Nações Unidas em 1975. O que muitos não sabem é que esse dia tem raízes históricas mais profundas e sérias, diferente de outros dias comemorativos. O chamado Dia Internacional da Mulher é comemorado desde o início do século XX. Hoje, a data é cada vez mais lembrada como um dia para reivindicar a igualdade de género e com protestos ao redor do mundo, aproximando-a de uma origem na luta de mulheres que trabalhavam em fábricas nos Estados Unidos da América e em alguns países da Europa. Neste dia, o coletivo de trabalhadores desta casa de rádio deseja a todas as mulheres que, de dia e noite, faça chuva ou sol, contribuem para o desenvolvimento e crescimento deste lindo país que tem o nome de Angola, tornando-a num lugar melhor para se viver. Frases, palavras, pensamentos, como definir mulher em uma única palavra: se mulher é mãe, é amiga, é esposa, é filha, e é tudo o que precisamos para caminhar rumo ao sucesso da vida. Nem todas as palavras do mundo poderiam definir suas famílias ou as suas qualidades. Feliz Dia Internacional da Mulher. Em todo o mundo, o país, claramente, Angola, é comum vermos mulheres a exercer profissões com mais habilidade e segurança do que muitos homens. Nota-se todos os dias um crescimento da presença feminina em todos os níveis executivos das empresas e também do governo. Em comemoração ao Dia das Mulheres, a nossa reportagem conversou com algumas senhoras que hoje fazem a diferença nas suas profissões. Repórter Unia, Valdemar Zacarias. Sob o risco de atropelamento a qualquer instante, contando apenas com os cones para sinalizar o trânsito em sua defesa, Irmelinda Adriano, de 46 anos de idade, encara com a máxima responsabilidade a função de cantoneira de limpeza nas ruas de Luanda. A mulher batalhou ao microfone do conhecimento um episódio no local de serviço em que quase perdeu a vida. Eu sou cantoneira de limpeza da segunda classe. Como é que é fazer esse trabalho à beira da estrada? Situação muito bem fácil, é só prestar maior atenção com os carros, assim, colocando os EPI em forma como que o serviço requer. Mas a primeira coisa é ter muita atenção do trabalho. Já aconteceu alguma vez correr o risco de ser atropelada? Já. Como é que foi? O atropelamento é o seguinte: nós íamos com o nosso carro e o carro que veio também à nossa frente não teve maior atenção, bateu contra nós e eu aí fiz um acidente. O segredo é estar sempre muita atenção, ficar muito atento ao trabalho. Proveniente da província do Ambo em busca de melhores condições de vida na capital do país, a mãe solteira conta somente com a sua força de trabalho para sustentar os 4 filhos sozinha. Sustento a minha casa sozinha. Para que estou direto. Não. Sim, estou.
E como é que é sustentar uma família? O nosso sim, trabalho é essencial, que nós não podemos perder o pão de cada dia. Primeiro tem que aplicar o teu sim e fazer bem o trabalho da empresa, para você conseguir o sustento normal. Quantos filhos? Tenho 4. Dá para dizer a sua idade? Sim, eu tenho 46 anos. A senhora é de onde? Sou do ano. Na pele de proteção física. Quanto António tempo tem esta matéria? as responsabilidades que lhe são atribuídas, sem se intimidar com os imprevistos e sente-se preparada para responder a qualquer ataque inerente à profissão. Atualmente, para a gente lembrar e meter os imprevistos em frente e atingir nossos objetivos. Gosta do que faz? De momento, gosto. Enquanto não há oportunidades, então tem que gostar daquilo que faço. Está preparada para lidar com o imprevisto? Estou preparado. Quando os imprevistos sempre aparecem na nossa vida, tanto no local de serviço como fora. Sempre há Neste caso, a senhora tem uma formação técnica que lhe dá uma preparação para defender-se e defender o seu posto? Nós temos a preparação antes. A nossa força não pode ser superior à força do agressor. Nós temos isso como preparação e também nós temos métodos para nos prevenir quando estamos perante um obstáculo. Isto é para que não agrave a situação. Mulheres angolanas em profissões consideradas de risco e os desafios que enfrentam no local de serviço. Repórter Unia Valdemar Zacarias em conversa com duas mulheres que incansavelmente dão de si para o desenvolvimento de Angola. Pretende ser um profissional de excelência? Então, não pense duas vezes. Universidade Independente de Angola. Escolha o seu curso na Unia e realize o seu sonho. Faça já a sua inscrição, porque nós esperamos por si. Somamos e seguimos. 2019 vai ser um ano de produção elevada no Centro de Investigação Científica da Universidade Independente de Angola, com a parte curricular dos estudantes que frequentam os cursos de mestrado na Independente de Angola. O presente ano académico vai contar com sessões de conferências científicas ministradas por mestrados ou mestrandos da Universidade Independente de Angola. O vice-reitor para a Investigação Científica, Cooperação e Extensão Universitária, Francisco Isaac Jacob, explica como tudo vai funcionar. Este ano teremos uma produção muito mais elevada em função da indexação que nós fizemos os mestrados ao Centro de Investigação. Ora, significa dizer que a parte curricular dos mestrados está já a terminar e este ano letivo de 2019 teremos as tais sessões em conferências científicas em cada mestrado. Essas conferências estão de uma maneira muito estruturadas, umas técnicas científicas e outras são meramente científicas. As científicas são aquelas que devem participar nelas, os mestrandos e os professores doutores e mestres que estejam disponíveis em publicar os seus artigos. Francisco Isaac Jacob disse que, a par do mestrado, o SEIC da Unia vai dar também oportunidade a outros estudantes que manifestarem interesse de investir, apresentar resultados e publicar os respectivos trabalhos em formato de coletâneas. Para além dos mestrandos, também teremos algumas aberturas para os diferentes cursos que são ministrados, ou seja, os cursos de graduação, para quem assim o entender fazer, que tenha feito uma investigação, que queira apresentar os seus resultados e publicá-los, porque teremos algumas coletâneas, essas pessoas também, desde que os seus trabalhos sejam acuradamente verificados pelas comissões científicas que serão criadas a fins, desde que sejam aprovados, esses trabalhos serão objeto, obviamente, de serem publicados, apresentados primeiro nessas sessões que teremos e depois, consequentemente, serem publicados. Por isso, o docente lança o desafio a estudantes que frequentam o curso de licenciatura, mestrando e professores que queiram eventualmente produzir trabalhos de pesquisa em diversos campos do saber. É um desafio que se está a lançar não só ao pessoal que está, obviamente, a fazer uma formação por obrigação, que são os mestrandos, mas também aos meus professores,
teremos esse curso de agregação pedagógica que tem a validade de pós-graduação, vão produzir certamente trabalhos de pesquisa. Então já podes imaginar o volume de trabalhos que o SEC há de ter no decorrer deste ano, de 2019. Vice-reitor para a Investigação Científica, Cooperação e Extensão Universitária da Universidade Independente de Angola, Francisco Isaac Jacob. Mas como é que o vice-reitor falar? Economia. No Jornal da UIA. Um minuto nos separam da hora 19. Continuamos com o desfile informativo no seu jornal a esta hora. O Estado angolano já pagou cerca de 176 milhões de euros da dívida às empresas portuguesas, da qual mais de 66% já se encontra certificada pelo Ministério das Finanças, anunciou esta quinta-feira em Benguela o Ministro de Estado do Desenvolvimento Económico e Social, Manuel Nunes Júnior. Segundo o responsável que falava na abertura do terceiro Fórum Empresarial Angola-Portugal, o montante disponibilizado equivale a cerca de 60% da dívida certificada em 280 milhões de euros. Mais de 66% do total da dívida reclamável já está certificada pelo Ministério das Finanças da República de Angola. Deste total de dívida certificada, que ascende a cerca de 280 milhões de euros, cerca de 176 milhões já foram pagos, o que equivale a mais de 60% desse valor. Tendo em conta o curto espaço de tempo em que este processo está a desenvolver, não há dúvidas de que estamos claramente no bom caminho neste domínio. Por outro lado, estão a ser tomadas medidas de modo a evitar que novos ciclos de acumulação de atrasados possam ocorrer no futuro. Manuel Nunes Júnior disse que o país vive hoje um ambiente muito diferente no domínio da justiça, o que é bom para os angolanos e para os estrangeiros que querem investir no país. Na sua ótica, todo esse trabalho deve ser desenvolvido fundamentalmente pelo setor privado, por empresários angolanos e de outras partes do mundo, incluindo portugueses, que os convidou a investir em Angola. Convidamos os empresários portugueses a investir nos nossos solos férteis, de modo que, numa primeira fase, Angola possa tornar-se autossuficiente na produção de alimentos. Convidamos também os empresários portugueses a investir na agroindústria, no turismo, na educação, na saúde, na indústria transformadora, nas pescas, na construção e em todos os setores que possam contribuir para a diversificação da economia angolana. Da parte de Portugal veio a garantia do investimento português no país. O ministro adjunto e da Economia de Portugal, Pedro Cisa Vieira, disse que o pagamento da dívida está a devolver a confiança aos investidores. O impulso muito decisivo e muito visível e muito concreto que tem sido dado pelo Governo da República de Angola à resolução dos problemas das dívidas perante as empresas portuguesas é um dos passos mais decisivos na criação de condições de confiança para os investidores estrangeiros. E tem sido muito interessante acompanhar no plano político a forma como esse esforço tem sido a ser feito, num calendário de concretização, aliás, mais rápido do que aquele que inicialmente se tinha pensado. Na verdade, o nível de certificação das dívidas tem sido muito elevado e o nível de pagamentos das dívidas certificadas já vai em cerca de 2/3 daquele que tem sido conhecido. E este é um passo muito concreto também na reposição de condições de confiança. O ministro português da Economia anunciou o reforço da linha de crédito para Angola em mais de 1.000 milhões de euros.
o reforço da linha de crédito concessional entre Portugal e Angola, uma visita legal, o alargamento do montante máximo de crédito de 1.000 para 1.500 milhões de euros, é um sinal importante da aposta que o Portugal faz também no apoio à Angola nesta matéria. Estamos também, ao nível dos seguros de crédito com garantia de Estado, a criar uma nova linha de seguro para a proteção de investimentos portugueses. Mais um instrumento de criação de condições de confiança para os empresários portugueses que neste país queiram investir. Ministro Adjunto e da Economia de Portugal, Pedro Cisa Vieira. O governo português, tendo em conta as dificuldades financeiras e económicas de Angola, devia adotar uma estratégia em que se negocie as políticas de pagamento, visando ajudar o Estado angolano a encontrar equilíbrio nas despesas públicas e alargar o prazo de pagamento. O argumento é do presidente da Associação Industrial de Angola, José Severino, ouvido pelo jornalista Unia Manuel Gunza. Em 19 de setembro de 2018, o Jornal de Angola, citando o ministro das Finanças, Archer Mangueira, informava que cerca de 100 mil milhões de kwanzas contra os 130 mil milhões de kwanzas reivindicados pelas empresas portuguesas como dívida pública acumulada não constavam do Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado. Escrevia o Jornal Oficial do país, são dívidas que foram contraídas sem observar as regras de execução do Orçamento Geral do Estado, segundo as palavras do ministro, que falava para os empresários portugueses na presença do primeiro-ministro no Fórum Económico Angola-Portugal. Informava Archer Mangueira, o valor registado no Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado é de 30 mil milhões de kwanzas para ser paga em 1 ano e meio, mas, ao que se sabe, a situação não seguiu o rumo anunciado e as consequências que estão à vista, segundo José Severino, presidente da Associação Industrial de Angola. Todos os empresários portugueses estão cá dizem que estão parados por ter divisa. Só o outro está curta de divisas, a educação está curta de divisas, o país está todo curto de divisa por causa da dívida. E temos que notar, não se esqueçam, que a dívida que era reclamada por industriais portugueses foi certificada por baixo. Por baixo. Haja moral, haja ética. Archer Mangueira dizia que a situação crítica era o facto de, desde 2013 até 2018, o país ter registrado a desvalorização cambial em 150%, pelo que, caso fossem atualizadas todas as dívidas nos termos em que era reclamada a dívida, o Estado não conseguiria pagar. Nesta conformidade, rever a política de pagamento é a estratégia certa, assim diz José Severino. Fico um bocado preocupado porque se forem as questões financeiras à frente de tudo. Preocupa-me um bocado essa visão. Acho que Portugal tem adotado essa estratégia aqui, que é devido, mas também tem que sentir que Angola tem muitas dificuldades financeiras. E é preciso um bocado de sensibilidade de não querer pôr aquilo que é o nosso à frente de tudo. Estás no equilíbrio, negociação da dívida a prazo. Portugal devia dar um exemplo disso para os outros países que também se põem sempre a questão da dívida à frente de tudo. Mas eu acho que devia abrir uma negociação de pagamento a médio prazo. Alto ou não, as dívidas fazem-nos muita falta. As exportações de Portugal para Angola estão estimadas em 12,5% do total das empresas portuguesas. Francisco, este número, André Mingas, pode já chegar aqui. Destino tem suas exportações para a nossa análise. As vantagens que os dois países têm, como realça José Severino. Oportunidades para Angola, entrar aqui na SADC, é um mercado de 200 milhões de consumidores, com o mesmo nível de qualidade de vida, com as mesmas competências. Mas pode ficar até lá naquele computador, naquela mesa. Vamos fazer direto. Então, a oportunidade soberana de Angola para ser mais rápido. Pois, até daria jeito. No total, a dívida pública angolana está estimada em 77.300 mil milhões de dólares norte-americanos, equivalente a 70,8% do produto interno bruto, e quanto à economia, é prevista um crescimento de 2,9%, numa evolução que se prolonga até 2020 e 2021,
e o Produto Interno Bruto em 2,6% e 2,8%, respectivamente, de acordo com as projeções do Banco Mundial. E sobre a economia de Portugal, o crescimento em 2018 foi de 2,1%. O jornalista Unia Manon Gunza, em entrevista com o presidente da Associação dos Industriais de Angola, José Severino. Jornal da Unia, revelando os fatos e os seus protagonistas. A justiça não é feita com simpatia. Os comentários é que são muito simpáticos, os que tendem a comentar sobre a justiça. Há um problema de saúde mental que deve ser abordado. Devemos investir no homem, o futuro está lá. Está em sintonia da 92.3 FM, este é o Jornal da Noite, com análise informativa às sextas-feiras. Já são 19h11. Influenciar os empresários e gestores portugueses para investirem no segmento mineiro e na agricultura da província da Huila foram as palavras asseguradas nesta quinta-feira pelo Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, nas terras do Cristo Rei. No encontro com o Governador da Huila, Luís Nunes, e que juntou gestores locais, assim como uma delegação de parlamentares e ministros portugueses na sede do governo local, o estadista português prometeu fazer advocacia para que a Huila tenha uma presença portuguesa forte no setor mineiro, apoio à saúde e ao ensino, e levando o intercâmbio entre universidades e institutos dos dois países. Preocupações em termos de levar ainda mais longe a presença portuguesa e a colaboração portuguesa. E tomei devida nota do número de empresas e empresários que já estão no terreno, mas da necessidade de multiplicar, do seu desejo de, no domínio dos minérios, ter uma presença portuguesa que não existe. E, sobretudo, no domínio da agricultura, ou da agropecuária, ainda ter mais do que, neste momento, já existe. Mas conta com esse apoio. Sei que o preocupa também o reforço do apoio na saúde, isto é, no social em geral, e que o preocupa uma matéria mais complexa, que é, tratando-se de uma iniciativa privada, que é o acompanhamento que está a ser feito com atenção em matéria de ensino. Marcelo Rebelo de Sousa realçou ainda a recepção tida no Lubango e frisou que se Luanda foi um acolhimento caloroso, a Huila bateu tudo, foi esmagadora e que não se lembrava em toda a sua vida ter tido uma experiência tão forte. Tudo excepcional. Foi excepcional o acolhimento. Foi excepcional o ambiente com que foi recebido o seu governador e pelo povo da Huila, em particular do Lubango. Foi excepcional aquilo que pude ver de projetos de museu para o futuro. Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa. Análise da semana, no jornal, aos donos das universidades. Há gente formada desde 15 anos atrás. É que hoje em dia, aquela formação superior é tida como uma fraude. Análise da semana, no jornal. 19h14, agora a análise da semana, habitualmente às sextas-feiras. Vamos aqui olhar para dois temas que foram destaques ao longo da semana informativa. A visita de 4 dias do presidente português a Angola, Marcelo Rebelo de Sousa. Os Estados Unidos da América renovam sanções contra o governo do Zimbábue. Temos aqui a presença do jurista André Mingas. Muito boa noite. Bem-vindo à análise da semana. Muito boa noite, Luís. Muito boa noite também a todos os radio-ouvintes. Sem sombra de dúvida, esquecendo o nosso técnico aqui de serviço. Muito boa noite. Queremos então fazer um exercício que seja bom para o entendimento de alguns aspectos necessários. Certo. Vamos começar aqui com o primeiro ponto, que tem que ver com a visita de 4 dias de Marcelo Rebelo de Sousa a Angola. Chegou no momento festivo, em que naturalmente o presidente de Angola completou 65 anos de idade. Foi um momento de muita emoção, esteve no Parlamento, foi agora para Benguela e também no Lubango, propriamente na Huila. Qual é a análise que faz desta visita de Marcelo Rebelo de Sousa a Angola? A visita do professor Marcelo Rebelo de Sousa, professor, né, porque eu conheço de outras lides, apesar de ser um político de gema, professor doutor em Direito, e, no entanto, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República de Portugal,
A sua visita aqui tem sido bastante profícua, na medida que, já que expendido nesta mesma casa de rádio, que a figura de Marcelo Rebelo de Sousa é uma figura até certo ponto consensual, não só consensual aqui em Angola, como consensual até em Portugal. Nós estamos a falar que em Portugal está a haver um sistema de governação que é chamada geringonça, muito bem gerada pela figura do professor Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República de Portugal. A sua vinda em Angola, Angola traz consigo bastante elementos positivos. Desde os elementos que têm a ver com a questão da negociação, e eu já disse que a questão do core business hoje de Angola tem muito a ver com aquilo que é a viragem para os investimentos ou a busca de investimento privado, e Portugal, por intermédio do professor Marcelo Rebelo de Sousa, acaba por ser então o nosso porta-voz para a União Europeia e para outros países, até para que haja uma acreditação do próprio Estado angolano por fora. Agora, falando objetivamente sobre aquilo que é a substância da sua visita. A visita tem sido profícua, repito, na medida que é marcada pelo elemento afeto. É um presidente que é bastante direto, bastante afetuoso. Infelizmente tem esse carisma e recebe, de acordo com o afeto que ele transmite... Estão condenados a uma amizade contínua. É verdade, é verdade. Uma amizade contínua, e estamos a ver que por parte do professor Marcelo Rebelo de Sousa está a haver o feedback também da própria população. Aliás, a reportagem mostrou isso, a forma com que ele é recebido, inclusive até na Willa. Nós vimos aquela recepção fora de série, e aquilo demonstra positivamente aquilo que é a vontade do povo, que é o carinho que o povo quer transmitir ao professor. Marcelo Rebelo de Sousa, no seu discurso, mostrou claramente o quanto conhece o povo angolano, a realidade de Angola. Ele aproveitou o momento para deixar um apelo aos políticos angolanos em trabalhar claramente com a população. Qual é o seu ponto de entendimento quanto a este posicionamento de Marcelo Rebelo de Sousa? É um posicionamento positivo que nós estamos a falar do indivíduo que tem carreira política. E, aliás... Mas não fala muito de política. Não fala muito de política, porque ele entende que a política deve ser exercida. A política no sentido de que a política é a arte da boa governação. E os frutos dessa boa governação, por si só, hão de denotar e mostrar os seus frutos. No entanto, ele fala muito disto. Aliás, é muito bom que um homem da craveira do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que foi professor e continua sendo professor de vários dos nossos políticos, desde a faculdade de Direito e noutros meandros da política e não só, deixa esse recado, porque normalmente nós nos espelhamos em alguém, e o presidente Marcelo Rebelo de Sousa então deixa esse reto aos nossos políticos, que esperamos que nossos políticos então acatem, porque primeiro é mais velho, segundo é professor, e depois ainda tem o elemento da questão do caráter, que é a transmissão direta daquilo que são os desígnios do conhecimento. Certo, são no total 35 acordos que claramente devem ser assinados no total. Os críticos da internet, os analistas, esperaram esta visita de Marcelo Rebelo de Sousa com muita expectativa, olhando claramente para alguns protocolos que deveriam ser prioritários a serem assinados. No caso, já foram assinados 11, mas não se relata o aspecto do protocolo que tem que ver com a saúde, a questão da educação e também as tecnologias. Estes são uns dos sectores, são alguns sectores que Portugal tem vindo a colaborar intensamente com Angola. No entanto, esses acordos precisam de ser melhorados, ou seja, reavaliados, mas nessa perspectiva, embora não citados, Angola sempre contou com o apoio de Portugal para essas questões, e nós esperamos que, sem sombra de dúvidas, o professor Marcelo Rebelo de Sousa e o nosso presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, possa então, objetivamente, por meio desta dinâmica, e aquilo que nós temos sempre dito, que as relações entre os Estados
são sempre relações mantidas que se mantêm por interesses. Ora, interesses de quem? Interesses da população, como já dizia o saudoso presidente Agostinho Neto, o mais importante é resolver os problemas do povo. E eu trago aqui essa frase por quê? Porque o professor Marcelo Rebelo de Sousa foi condecorado à Ordem de Agostinho Neto. A Ordem de Agostinho Neto é uma ordem que, no entanto, são condecoradas figuras nacionais e internacionais que demonstrem carinho, apreço ao povo angolano, para com o povo angolano. Quando desta condecoração, ele não apresentou um discurso personificado, ou seja, não falou dele e fez menção que o prémio claramente é para o povo português. Mostrou mais uma vez o lado dele de exercício governamental com o povo. Com o povo. Aliás, é muito acusado de ter uma governação populista, mas nunca se viu uma forma de governação tão próxima das comunidades como tem sido esta do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, e estamos a denotar e queremos crer que esta dinâmica vai continuar. Este populismo que Marcelo Rebelo tende a apresentar aos políticos angolanos, com esta forma solta de governação. Sim, é necessário se quebrarem alguns tabus, né? Os governantes estarem num pedestal e olharem o povo de baixo, não é? É necessário que vivam as mesmas aflições do povo, só assim podem governar objetivamente, podem governar de forma que possam resolver os problemas reais da população, porque esse é o grande problema que nós vivenciamos, né? Que é a resolução de determinados problemas que, no entanto, não são os problemas urgentes da população. A aplicação de algumas leis, a questão da própria aplicação da lei, que depois você vê que como é que vai se aplicar isso? Parece que essa lei vem mais para, vamos lá, dificultar o modo de viver da população, mas, no entanto, não é esse o grande objetivo da política. O objetivo da política é, então, poder resolver os problemas da população, porque nós estamos a falar em democracia, que o poder é do povo, e se o povo legitima, deve ser resolvidos os problemas do povo. Bem, se estivermos com alguma clarividência desta visita de Marcelo Rebelo de Sousa, esta é a primeira visita de Estado de Marcelo Rebelo de Sousa. Acha, do seu ponto de vista, é a primeira vez que um estadista vem a Angola e passa para além de Luanda e em outras províncias? Aliás, aliás, isso não aconteceu por si só. Nós estamos a falar de Benguela e da Huila, que são províncias onde existe uma grande densidade populacional de portugueses, na realidade, e mais uma vez citando aqui a questão da governação de proximidade, vindo para Angola, agendou logicamente o encontro também com seus compatriotas, com seus cidadãos, com o objetivo então de poder saber aquilo que são as necessidades, e por si só, porque vão ser homologados protocolos. Esses protocolos devem visar esses portugueses aqui em Angola e também de lá de Portugal. Então, para que haja então esse briefing e até constatar em loco aquilo que são o modo de vivendo desses portugueses aqui em Angola. Certo. Vai terminar amanhã esta visita, não é? Que expectativa ainda é que paira no ar dos angolanos desta visita? O que é que acha que poderá ficar no nosso país como resultado positivo desta visita? Para já ficam fortalecidas as relações de amizade. Esse é o primeiro ponto. As relações de amizade entre Angola e Portugal. Aliás, houve um ambiente de crispação entre Angola e Portugal, muito por conta do processo do ex-vice-presidente da República, Manuel Vicente, e, no entanto, por conta disto, houve aquele ambiente de crispação, e também este ambiente de crispação acabou por ser resolvido muito por conta da forma diplomática com que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa tomou nota a isso, claro, sem esquecer o nosso presidente da República, que é um verdadeiro, vamos lá dizer, um verdadeiro indivíduo que consegue, então, traduzir e trazer conciliação e aquela arte de negociação. E por conta disto, o que é que nós ainda podemos esperar? Este fortalecimento das relações
E aquilo que é a questão do investimento, que este é o grande objetivo. As dívidas estão a ser resolvidas. A questão das dívidas está a ser resolvidas. Aliás, estamos a falar em mais de 70% da dívida com Portugal, que foi já paga, e em tempo recorde, desde a visita do nosso Presidente da República a Portugal até os dias de hoje, estamos a falar do pagamento de 70% da dívida, que é uma coisa recorde. Tanto é que Portugal deu uma garantia de Angola poder fazer outros empréstimos em curto prazo. Então, esse é um fortalecimento das relações entre Angola e Portugal, e aquele que é o domínio acadêmico vai continuar, porque a escola portuguesa é uma boa escola e nós precisamos de haver essa contrapartida, que é a questão que nós estamos sempre a focar, que é o desenvolvimento antes mesmo de passarmos ao nosso último painel de análise, que tem que ver com a situação dos Estados Unidos da América e com o Zimbábue, o Presidente da República, João Lourenço, teve um bom posicionamento no seu discurso, no seu ponto de vista. Acha que teve um bom posicionamento, olhando aqui para aquilo que foram as críticas de alguns analistas e alguns internautas, de que não é a todo verdade que hajam angolanos em Portugal à procura de melhores condições de vida? Pronto, pode ser entendido de várias perspectivas, mas não podemos de viamente dizer que o discurso do Presidente da República é negativo, porque na realidade nem todos os angolanos que vão para Portugal, isso é uma realidade, nem todos os angolanos que vão para Portugal vão pura e simplesmente à procura de melhores condições de vida. Uns vão a lazer, mas devemos aqui fazer uma escala considerável. Devemos fazer aqui uma escala, né? Embora todos não vão com essa finalidade, mas a grande maioria vai com essa finalidade. Acha que o Presidente deveria apresentar um dado estatístico? Sim, sim, não ao mesmo tempo. Sim, porque era necessário falar com propriedade, e não porque, de alguma forma, podia errar naquilo que são os dados estatísticos, porque eu não creio que nós temos uma probabilística objetiva daquilo que são os angolanos em Portugal. Aliás, como eu ia dizendo, isso há uns anos atrás, podíamos dizer objetivamente que vão à procura de melhores condições de vida. Portugal hoje em dia já não é a pérola, já não é aquele grande país com grande desenvolvimento econômico. Falamos da crise que passou em Portugal e continua até hoje. É mais fácil os nossos irmãos regressarem, se continuam, objetivamente não é só a questão das melhores condições de vida, né? São outras questões, turismo, saúde, estudo. Muitos angolanos vão estudar para Portugal e isso é um elemento também a termos em conta. Ok. Pronto, agora sim vamos então para o nosso último painel. São agora 19h28, estamos já à margem do nosso horário. Como é que olha para a situação que está a acontecer entre os Estados Unidos e o Zimbábue, o governo do Zimbábue? Os Estados Unidos voltou a apresentar as sanções ao Zimbábue, porque claramente as políticas governativas do Zimbábue estão à margem daquilo que são as políticas de governação dos Estados Unidos da América. Qual é a sua reflexão? A minha reflexão começa com uma questão objetiva primeiro. Devemos entender que os países são soberanos. Os países têm soberania. Embora a intervenção dos Estados Unidos, né, ao colocar sanções, traz como elemento a questão da liberdade de manifestação, a liberdade de imprensa, que acaba por ser um grande medidor daquilo que são as garantias dos direitos fundamentais, não é? Mas devemos entender que os Estados Unidos não se move só por questões democráticas, né, etc. Os Estados Unidos é um Estado, aliás, tendo em conta aquele que é o atual presidente da República dos Estados Unidos, é um indivíduo que move-se a negócios. Existem interesses dos Estados Unidos nesse país africano, no Zimbábue. Aliás, já houve o ambiente que houve. Aliás, houve uma necessidade de troca do Presidente da República, onde os Estados Unidos pensou que haveria alguma oportunidade de maior abertura desse Estado para aquilo que são os negócios e os interesses dos Estados Unidos no Zimbábue, que infelizmente acabaram por não acontecer. Estamos agora a ver sanções a serem aplicadas sobre esse Estado,
que, no entanto, acaba por afetar pelo menos aí 141 instituições, a falar de pessoas singulares civis, inclusive o próprio presidente da República do Zimbábue e o ex-presidente da República do Zimbábue. O atual presidente é discípulo do anterior presidente. É discípulo do ex-presidente. Não podemos dizer que há uma questão da continuidade objetiva da política. Aliás, em política, nós temos que saber fazê-la e, no entanto, é essencial. Mas dá este entendimento que é um segmento das políticas do Mugabe? Até certo ponto. Até certo ponto. Não podia dizer a 100%, mas pelo menos aí é uns 45% está a haver uma continuidade. Aliás, isso é uma questão de gestão. Quando tu herdas alguma coisa, tens que manter alguma base, porque senão vais fazer ruir a torre. E, no entanto, eu acho que o presidente do Zimbábue está, então, a cumprir com aquilo que é o seu grande desiderato, o seu grande objetivo, que é de continuar com aquilo que é a política do próprio Zimbábue por si só, e devemos, então, ver como é que vai terminar essa novela, embora eu acho muito atípica, mas se tratando do ator que está dentro dessa questão, que é os Estados Unidos já tem vindo a nos habituar a esse ambiente de crispação com alguns estados, sempre com a alegada suposição que existe violação de direitos humanos, e depois, quando nós vamos por detrás do pano, vamos ver que são outros interesses que acabam... Mas caso o Zimbábue não obedece a estas prerrogativas, as normas dos Estados Unidos da América em mudar as políticas internas, que tipo de sanções claramente poderão afligir o Zimbábue? Estamos a falar das sanções econômicas, essencialmente. Os Estados Unidos vai cortar as linhas de crédito, né, ao Zimbábue, vai começar pela concessão do próprio dólar, né, que nós aqui em Angola estamos a viver esse ambiente, a questão da delimitação daquilo que é o dólar. A própria União Europeia também acabou por ser influenciada pelos Estados Unidos a colocar o Zimbábue sobre embargo, e aquilo que são as questões da importação e exportação de bens e serviços. E a posterior, o que é que vamos assistir? Vamos assistir associações, vamos assistir ONGs a apelarem pelos direitos humanos e etc. E depois vamos assustar que vamos vislumbrar um quadro em que o presidente da República depois passa a ser contestado, muito por conta do que na realidade foram os embargos impostos. Haverá falta de comida e dos outros bens essenciais, e acabará então por fazer com que, e são mecanismos de pressão, né, para que o presidente da República do Zimbábue acabe então por ceder aquilo que são as vontades dos Estados Unidos, porque havendo maior abertura, há também maior abertura para que os Estados Unidos consigam influenciar internamente para a questão do próprio Zimbábue e no posicionamento a nível mundial. André Mingas, muito obrigado pela presença aqui na análise informativa hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Tem um minuto. O meu minuto vai mesmo para as mulheres, na medida que, para mim, as mulheres são seres bastante importantíssimos para o crescimento. Eu tenho uma nota, mas muito rapidamente mesmo. Mulher é muito interessante. Mesmo nervosa é bonita. Mesmo triste, fiz estar alegre. Mesmo tímida, conversa. Mesmo apaixonada, ignora. Mesmo frágil, é forte. Mesmo precisando de cuidado, ainda assim cuida das pessoas. Mesmo cansada, ainda assim cuida das pessoas. Mulher é a expressão do amor. Muito obrigado. E agora sim vamos para as notas que inflamam o mundo apaixonante do desporto. Desporto no Jornal da União. Os movimentos defensivos e ofensivos marcaram esta sexta-feira o penúltimo treino do Petro de Luanda para a recepção ao Hussein Day da Argélia, domingo às 14 horas no Estádio Nacional 11 de novembro, referente à quinta e penúltima jornada do Grupo D da Taça Nelson Mandela.
Daqui a pouco o Caro Ouvinte vai ter o prazer de acompanhar com maior desenvolvimento o Jornal Desportivo à noite, grande jogada. Quando acontece, nos vamos ao encontro da realidade. Manhã cinzenta, o relógio marcava 6 horas e 30 minutos. É uma prioridade. Apresentamos os fatos e os seus protagonistas. O mundo acaba de adotar um acordo global que é histórico. Jornal da Unia. Informar é nossa missão. Além das nossas fronteiras, o ex-ministro e candidato derrotado das eleições presidenciais de 2016, André Ocombi Salissa, foi condenado nesta quarta-feira pelo Tribunal Penal de Brazzaville a 20 anos de trabalhos forçados, noticiou hoje a BPC. O opositor é acusado de atentado à segurança interna do Estado e porte ilegal, de armas e munições de guerra com vista a derrubar as instituições do país. O Tribunal Penal emitiu o veredito no termo de um julgamento de mais de um mês, em que os 6 candidatos ou advogados de defesa deixaram a sala de audiências pouco antes das alegações. Os 6 advogados protestam contra o desrespeito dos seus direitos pelo tribunal e irregularidade do processo. André Ocombi Salissa, de 58 anos de idade, era um antigo colaborador do presidente Denis Sassou Nguesso, várias vezes ministro. Salissa passou para a oposição após a aprovação do referendo constitucional de 2015. 19 horas e 39 e 37 minutos, digo. Chegamos ao fim de mais uma edição do seu jornal. Vamos recordar o que foi destaque. Estadista português defende maior investimento luso na Huila. Direção do Centro de Investigação Científica da Unia garante produção elevada neste ano letivo de 2019. Além fronteiras, candidato presidencial condenado a 20 anos de trabalho esforçado no Congo. No desporto, Petro expectante para defrontar o Hussein Day da Argélia já no domingo. Garantiu a técnica deste jornal o Clésio Bento. A edição foi de Custódio Nelo Jacinto, com a coordenação de Alberto Capitão. A voz notícia foi de Luís Manuel. Boa noite, Angola. Jornal da Unia. O mundo académico. O retrato da sociedade. O país e o mundo. Em notícias. Jornal da Unia. A Rádio Unia felicita todas as mulheres angolanas de África e do mundo pelo Março Mundiais. Universidade Independente de Angola. Universidade